Hope, belezinha, galera? Tudo bom? Então vamos voltar a esse nosso estudo, o estudo da matéria mastóide do Word do universo. Matéria, coisa besta do universo, né? Apenas só conversar um pouquinho e rememorar o que nós vimos na última aula. Gente, é muito importante, é de suma importância, suma importância. Veja aquela aula 48 vezes. Professor, tu é leso 48 vezes? Sim. Sim, porque nós percebemos que quando nós estamos trabalhando com os estoques, né, aquela paradinha lá de mercadoria, vocês viram que uma coisinha ou outra muda o valor. E é o que a CESP gosta, né? Não vou, desculpa, bater até na boca que não pode falar o nome dessa banca réu amaldiçoada não, que se falar ela brota do teu lado. Então assim, eu peço que você veja, reveja, porque na vida existe dois tipos de aprendizado. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Vai depender de você, tá? Então recomendo o que? Recomendo o quê? Volte, né? Isso é a parte boa de você ter as aulas tudo à sua disposição, guardadinha, só o filé. Você pode ver, rever a velocidade que você quiser, indo, voltando quantas vezes for. E eu recomendo que você veja esse curso 12 vezes. Professor, tu é lesa? Não. Quando você estiver fechando questões, pegando as últimas provas e detonando, aí nós estamos bem. Belezinha, belezinha. Mas, professor, por que eu quero dar tanta atenção assim para a contabilidade? Não é tanta atenção. Porque nós partimos de uma premissa que você já vem estudando há um tempo. Então, se você já vem estudando há um tempo, então as matérias já estão batidas, direito administrativo, condicional. Então, assim, quando nós já estamos estudando, a gente tem que o quê? Vai fazendo, e chega uma hora a gente só vai aparar as arestas. Belezinha. Professor, mas eu comecei agora. Ah, não. Então, se começou agora, você vai se organizar, procura lá a mentoria, organiza o teu estudo e, ó, vamos firme e forte. E outra, o professor Leone Maltes falou nas últimas lives dele, o professor Nakano sempre fala, o professor Rashid, toda a equipe do AEP está cansada de falar. Nós não conhecemos uma pessoa nesse universo que começou a estudar para concurso, que não parou e que não está empossado em algum cargo. Tá? Pode acontecer de ele ainda não estar no que ele queria, mas ele já está empossado em algum cargo. Então, concurso é isso. Concurso é isso, é perseverança, não pare. Então, se você necessitar ver essas aulas 25 vezes cada uma, de todo o nosso curso completo, reveja. Tá? Reveja. Outra coisa, eu garanto que você não vai perder nada, porque conhecimento sempre é bom. Conhecimento sempre é bom. Belezinha? Só bacana? Então, lembrando. Né? Então, qual é o esquema? Toda vez que você for comprar um estoque, muito importante, nós temos que nos preocupar pelo valor que o estoque entra. Por quê? Porque ele vai sair pelo mesmo valor. Então, olha a importância, olha na importância. Então, pensa. O que vai entrar no valor do seu estoque? Simples, o valor da mercadoria que você pagou, mas todos os gastos necessários para esse cara chegar, né, ficar apto à venda. Né? Tirando o que? Impostos recuperáveis, né? Descontos, devolução e abatimento. Explicamos tudo, ficou tudo filé. Tudo bacana? Tudo tranquilo? Então hoje nós vamos falar, né, já outro assunto top das galáxias. Nós vamos falar sobre o que? Um demonstrativo auxiliar da contabilidade, que em provas ele não cai, ele despenca. E é tão importante que ele está descrito no seu edital. Ele tem um item só para ele. Olha que bonitinho, olha que torre. Pega lá o último edital, né, da PF de 2018, que é onde nós estamos nos baseando essas nossas aulas maravilhosas, e você vai ver, é um item específico do teu edital. Belezinha? Sol bacana, sol Todd? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de quem? Olha que lindo, que delícia. Vamos falar do balancete de verificação. Item específico do edital, então se está no teu edital, estará nas aulas do Tia Gils, evidentemente. Belezinha? Então vamos lá. Balancete de verificação. A contabilidade, você lembra que ela é legal. E a lei que regulamenta a contabilidade é a 6.404/76, que é a lei das SAs. E lá nessa lei, olha, chega a rupeia quando eu lembro. Pensa, para ser contabilidade precisa seguir as técnicas contábeis. E qual é a segunda técnica contábil? É a. Ih, miserável, esqueceu, foi?
São as demonstrações contábeis. São as demonstrações contábeis. E a parte mais importante das demonstrações contábeis é que elas são legais, né? São legais. Eita, professor, eu sei, ela é legal porque ela é bem bacana. Não, miserável. É legal porque tá na lei. A lei vem discriminando e especificando todos os demonstrativos contábeis que a contabilidade deve apresentar, tá? Ela vem tudo descritinho, como é, como não é. Nós vimos lá na aula quando nós tratamos sobre as técnicas contábeis. Belezinha? Belezinha. Agora, nós temos que entender a sequência lógica para começarmos a falar disso daqui. Vem comigo. Vamos entender a sequência lógica. Antes de falarmos de balancete, vamos entender um pouquinho isso. Presta atenção. A primeira técnica contábil. Isso daqui você vai colocar numa folha extra, tá? Do teu caderno. Pensa nisso. Porque eu tô te explicando a lógica da coisa. Eu ainda não adentrei no balancete. Belezinha? Belezinha. Então, a primeira técnica contábil é a escrituração. A primeira técnica contábil é a escrituração. E a palavrinha que define escrituração, gente, é o registro. É o registro de todas as informações contábeis através dos débitos e créditos, que também você já aprendeu, já está tatuado, já está no sangue. Mas o que é importante? A escrituração contábil, ela acontece diariamente até o término do exercício. Então, a escrituração acontece, né? Acontece diariamente. Até quando? Até o término. Eita porra. Ficou feio que só a porra, calma aí. Vou melhorar esse cabaré aqui. Até o término do exercício financeiro ou social. Já estudamos isso também, muito importante. E quando é esse término, gente? Quando é esse término? Ah, professor, é 31/12. Ah, é isso mesmo. Então, olha que interessante. A escrituração contábil, ela acontece diariamente em todas as empresas do Brasil. Acontece diariamente, certo? Vai. Então, e ela deve acontecer até quando? Até o término do exercício. Aí o que acontece? No término, quando acabar o exercício financeiro, quando acabar esse último dia, que é o término do exercício, que é 31/12 de todo ano, vai acontecer o quê? Aí que vai nascer a segunda técnica. A segunda técnica contábil. Qual é, gente, a segunda técnica? Pelo amor de Deus, não esqueça não. Essas são as demonstrações. As demonstrações contábeis. Olha que interessante, olha que interessante. O que eu quero falar para você? Então, a primeira técnica vai estar acontecendo, ó, todo dia. Mas a lei, lembra que a contabilidade é legal? A lei é bem específica, que a empresa deve produzir os seus demonstrativos contábeis uma vez por ano, que é quando ele deve ser apresentado aos seus acionistas, né? Que é a lei das SAs, aos acionistas e ao governo, né? A quem delas necessitar. Então, olha que interessante. A primeira técnica, ela vem acontecendo diariamente, até o final do ano. Quando chegou no término do exercício, aí eu vou pegar toda essa informação que eu consegui, né? Que eu obtive através da escrituração contábil, vou transformar ela nas demonstrações. Lembra o que são as demonstrações? Volta lá na área, nas aulas. Enquanto escrituração está ligada ao registro, a demonstração está ligada a relatórios. Porque qual o objetivo da contabilidade? O objetivo da contabilidade é fornecer informação para quem dela necessitar. Se fôssemos apresentar os dados da escrituração contábil, entregaríamos livros com milhões de páginas de tanto débito e crédito. Porque imagina o que uma empresa passa durante o ano. Compra, venda, devolução, abatimento, a porra toda, os tributos. É pesado, entendemos? Então, só aí que vem a segunda técnica, que são as demonstrações contábeis.
O que é que eu quero falar para você? Então, já que as demonstrações contábeis são relatórios resumidos, né? Relatórios resumidos, né? E esses relatórios servem para quê? Simples, para apresentar a posição econômico-financeira de uma empresa, né? Os relatórios servem para trazer a informação para a melhor tomada de decisão. Agora, qual é o problema? Qual é o problema? Professor, então quer dizer que para eu tomar a decisão, eu vou esperar o ano todo, é? Tu é les, é? É verdade, vocês têm toda a razão. Então, e aí, como é que nós fazemos? Ah, para isso, tem um carinha, né, tem um demonstrativo que você vai o quê? Acompanhar por ele, né? Diariamente, mensalmente, você que escolhe. Mas é o cara que vai te ajudar, que ele vai te ajudar a chegar a tua informação, a você ter a informação para a tomada de decisão. Entendeu? Então, basicamente, os demonstrativos contábeis são feitos uma vez por ano. Os demonstrativos contábeis são feitos uma vez por ano. Professor, mas se eu quiser fazer mais vezes, a empresa vai fazer. Mas o que a lei cobra, exige, determina que os demonstrativos são feitos uma vez por ano. Uma vez por ano. E esses meses devem ser registrados na junta comercial até o final do terceiro mês, do final do exercício, terceiro mês subsequente. Então, janeiro, fevereiro, março. Então, até 31 de março de cada ano, tais demonstrativos têm que estar registrados na junta comercial. E como a lei trata das sociedades anônimas, tais demonstrativos também devem ser publicados em jornal de grande circulação. Agora o presidente foi e sancionou uma lei que acabou essa porra de jornal de grande circulação, só precisa ser publicado num diário, né? Um diário eletrônico, que hoje as nossas publicações evoluíram. Mas antigamente tinha que ser publicado no jornal de grande circulação, rolo da porra. Por quê? As empresas SA, sociedades anônimas, elas são chamadas assim porque qualquer pessoa pode ser dono dela, né? Então, por isso que a sociedade anônima, que ninguém sabe efetivamente quem são os donos. E você tem que entregar a informação para essas pessoas, certo? Por isso que publicava em diários oficial para dar a publicidade do ato, né? Tá ligado até? Lembra lá direito administrativo? Olha que interessante. Belezinha? Entendemos essa sequência lógica? Entendendo isso, aí o que acontece? Vem cá comigo. Entendendo isso, é o que acontece. Nasce um demonstrativo, né? Que é chamado de balancete de verificação. Mas olha que importante, olha que Todd, que bacana do universo. Tal demonstrativo, ele tem algumas especificidades que você tem que ficar muito esperto. Por quê? Ele não cai em prova. Ele despenca. É uma coisa tão besta, mas sempre é cobrado e é coisa bem lesa. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber sobre o balancete de verificação. O balancete de verificação, ele não é legal. O balancete de verificação não é legal, professor. E então quer dizer que ele não é legal porque a gente não gosta dele? Miserável, tu não aprendeu ainda não, é? Presta atenção. Quando eu falo de legal, eu estou tratando da legalidade. Ou seja, o balancete de verificação, ele não está descrito em nenhuma lei. Tá? Por isso que ele não é legal. Então quer dizer que esse cara não está na lei. Aí é só pensar. Só pensar, porque já tratamos várias vezes aqui, né, que a contabilidade é estritamente legal. Então, se esse cara não está em lei nenhuma, então a próxima sequência dele é outra premissa completamente verdadeira. Ele automaticamente não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Professor, tu é lésbico? Então, para que faz esse negócio? Eu te expliquei agora. Já que os demonstrativos vão ser feitos só uma vez por ano, como você vai conseguir a informação diária da tua empresa? Como você vai conseguir acompanhar as evoluções das coisas da tua empresa? Por ele. Então, ele não é obrigatório, mas ele é completamente, né? Funciona para as empresas cuidarem das suas coisas. Belezinha? Então, olha lá. Ele não é legal. Ele não é obrigatório. Outra coisa muito importante. Nesse demonstrativo vão todas as contas do universo. Professor,
Tu, Eliezer, a gente está falando de contabilidade, está falando de universo. Quanto nós partimos dessa premissa que só existe nós no universo, só tem o nosso planeta, então é do universo. Quando eu falo que são todas as contas do universo, eu estou brincando, mas eu estou falando de todas as contas do universo contábil. Todas as contas do universo contábil. E quais são as contas do universo contábil? Simples. Todas as contas patrimoniais, todas as contas patrimoniais e todas as contas de resultado. Todas as contas patrimoniais e todas as contas de resultado. Se você não lembra, as contas patrimoniais são qual? São contas que estão no balanço patrimonial. Então são todas as contas do ativo e todas as minhas contas do passivo. E as contas de resultado, gente, são aquelas contas que apresentam o resultado da empresa. São as contas que trazem o dinheiro da empresa. Isso já tem que estar no sangue. São todas as contas que contêm receita e todas as contas que têm despesa. Eita, pô, professor, deixa eu entender. Esse demonstrativo, ele vai todas as contas, todas, sem exceção. Todas as contas, sem exceção. Todas as contas patrimoniais e todas as contas de resultado. Vamos lá, Zé. Outra coisa muito importante desse demonstrativo, tá? Divide as contas em colunas, sendo que obrigatoriamente vai ter uma coluna das contas de débito e umas colunas da conta de crédito. Professor, é assim que vai ser? É. Ele é um demonstrativo onde ele vai relacionar, olha lá, de um lado todas as contas a débito e no outro todas, sem exceção. Todas as contas a crédito. Então, de um lado, todas a débito, todas as crédito. E eu já citei quais delas? Todas. Todas, tá? E ele serve para quê, professor? Presta atenção. O balancete de verificação, ele só serve para uma coisa. O balancete de verificação só serve para uma coisa. Ele serve para conferir, a igualdade entre os débitos e créditos. Professor, só para isso só. Balancete de verificação, ele só serve para isso. Ele só serve para isso, tá? Ele só serve para ver a igualdade entre os débitos e entre os créditos. Quando eu falo da igualdade entre débitos e créditos, eu estou falando o quê? Estou falando sobre a obediência, obediência ao método das partidas dobradas. Lembra lá? Método das partidas dobradas? Professor, eu não lembro bem não. Vai lembrar agora. O método das partidas dobradas é aquele método que está na lei, né? Fala que a escrituração deve obedecer um método próprio. Então, qual é esse método próprio? É o método das partidas dobradas. O que que esse método ensina? Que aconteça o que acontecer, a soma dos débitos deve ser igual às somas do crédito. Aconteça o que acontecer, sempre vai haver um débito e um crédito de igual valor. Aconteça o que acontecer, toda origem sempre vai ser igual a toda aplicação. Ou seja, aconteça o que acontecer, os débitos devem ser iguais aos créditos. E para isso, que olha lá, serve, né? Esse demonstrativo ele vai servir para isso, para conferir se estão obedecendo ao método das partidas dobradas. Belezinha? Belezinha. Agora vem aqui comigo. Agora aqui, ó,
Isso aqui basicamente é para que ele serve. Isso é basicamente para que ele serve. Aqui eu vou escrever o que? Não serve. Eu te falei tudo que é o balancete de verificação. Aqui eu vou te falar o que ele não pode fazer por você. O que ele não pode fazer jamais, nunca. Ele não encontra erros. Ele não corrige erros. Eu olhando o balancete de verificação, eu não sei se houve lançamentos duplicados ou invertidos. Entendeu? Isso é muito importante. Esse demonstrativo, vem aqui comigo, Zé, rapidinho. Muito importante. Coloca aqui nessa fileira aqui, ó. Coloca aqui, pelo amor de Dadá, abaixo de legal, abaixo de obrigatório, você vai colocar o seguinte. Ele é um demonstrativo auxiliar. Ele é auxiliar, tá? Ele auxilia a galerinha a tomar as decisões. Volta pra lá, Zé. Nesse movimento, que eu mostrei para vocês, que basicamente ele só serve para quê? Só serve para ver se o método da partida dobrada for obedecido. Ele só serve para isso, né? E quando eu falo de partidas dobradas, ele só vai conferir se. Ele só vai conferir se um lado está sendo igual ao outro. Gente, mas isso aqui é muito importante. Se um lado não bater com o outro, esse demonstrativo ele não vai conseguir te explicar o que aconteceu. Você vai ter que fazer o quê? A metodologia HBC. Ora a bunda cadeira, olhar os papéis tudo e ver o que deu errado, tá? Você não vai conseguir, através dele, descobrir se foi omissão, se foi um lançamento duplicado, se foi um lançamento investido. Professor, como assim um lançamento investido? Pensa. Aconteça o que acontecer, os débitos devem ser iguais aos créditos, certo? Certo. Então vamos dar um exemplo assim. Compra de mercadoria a prazo. Compra de mercadoria a prazo. Esse lançamento já está no sangue. Quando você compra a prazo, você compra de fornecedor, né? E se você está comprando mercadoria, está entrando mercadoria. Então digamos o seguinte. Olha o que era para acontecer. Débito na mercadoria. Débito na mercadoria. E crédito em fornecedor. Crédito em fornecedor. Gente, aí aqui você já tem que estar quase tatuado no sangue. Deixa eu lá para ficar mais top. Tem que estar quase tatuado no sangue. Mercadoria, conta de ativo. Ativo aumenta com débito. Belezinha? Fornecedor, conta de passivo. Aumenta com crédito. Ou seja, nesse momento desse lançamento aconteceu o quê? Aumentou um ativo e aumentou um passivo. E qual é a regra das partidas dobradas? Pelo mesmo valor. Ah, beleza. Aí se eu puxo lá um balancete de verificação, olha lá. Lá, ó, vai estar certinho os débitos e créditos, não vão estar? Agora, olha o que eu te digo. Se ao invés de eu colocar mercadoria, eu coloco em cima fornecedor. E ao invés de aqui ser fornecedor, eu coloco mercadoria. O lançamento tá certo? Tá não, tá absurdamente errado. Onde era para aumentar ativo e aumentar meu passivo, tá acontecendo o contrário. Estou diminuindo. Aqui tá representando o quê? Que a conta fornecedor foi paga, porque ela aumenta com mais fornecedores e diminui com menos. Então a conta do fornecedor foi paga e a conta de mercadoria diminuiu. Então tá o contrário, tá diminuindo ativo e diminuindo passivo. Mas calma aí. Os valores estão errados? O método das partidas dobradas foram obedecidos? Foram. Os métodos das partidas dobradas foram obedecidos demais. Então, calma aí. Se eu puxar um balancete, vai estar débito igual a crédito? Vai. Mas está certo? Não. Não.
Então, é isso que eu quero informar. Ele só está aqui, o balancete de verificação, ele só serve para ver a igualdade matemática dos débitos e dos créditos. Porém, se houver erro na igualdade matemática, você só consegue absorver uma informação. Você só consegue obter e absorver uma informação. Alguém fez merda. É a única coisa que você vai ter. Aí você vai ter que aplicar o HBC. Geralmente a gente põe estagiário e o menor aprendiz para conferir 1 a 1, porque isso é coisa que demora que sua porra, para achar o erro. Beleza? Então, muito importante. Eu não consigo afirmar se tiver a igualdade deu errado. Eu não consigo afirmar qual é o erro. Eu não consigo. A mesma coisa é o seguinte, eu fiz o lançamento certo. Eu vou e, sem querer, duplico o lançamento. Porque, gente, vida de contador é complicada. A cabeça a mil, muito número, muito papel, tá? Então, para dar uma merda daqui para ali. Era para fazer um lançamento de débito e um crédito. Eu fiz ele 2 vezes. Né? Um exemplo. No serviço público, nós trabalhamos com um boletim de caixa. O que é? Tudo que o meu banco faz, ela gera e guarda os documentos. E com esse documento em si, eu faço a contabilidade. Aí, no motivo de bobeira, o menor aprendiz miserento esqueceu de anotar que aquele boletim estava feito. Aí o tio Gilson chega, tem que fazer. E eu refaço. O que vai acontecer? Ele vai duplicar todos os meus lançamentos do dia. Mas se eu puxar um balancete, eu vou perceber isso? Não, porque todos os débitos e todos os créditos vão estar perfeitamente alinhados. Entendeu? Então, o balancete de verificação, basicamente, ele só serve para ver a igualdade numérica entre os débitos e os créditos. Então, se a igualdade numérica bateu, automaticamente, o método das partidas dobradas fora obedecido. Belezinha? Entendemos isso? Ele só serve para ver a igualdade, mas se tiver errado, eu não sei o que aconteceu. Legal? Vem comigo. O balancete de verificação, gente, o balancete de verificação, ele tem no mínimo 2 colunas, não é? Uma coluna que vai estar débito e outra coluna que vai estar crédito. E ele tem no máximo 8 colunas. E qual é a regra? Quanto maior o número de coluna, mais informação que ele vai trazer. Quanto maior o número de coluna, mais informação ele tem que trazer. Beleza? Então, vou escrever aqui. Vocês lembram, né, Bande Carniça? Presta atenção. Quanto maior número de coluna, maior as informações. São as informações que ele vai trazer. Normalmente ele só traz débito e crédito. Mas se aumentar a coluna, ele vai trazer débito, todos os créditos e as movimentações mais saldo. Se ele trouxer 8, meu amigo, débito, crédito, movimentação, quanto tinha de entrada, quanto tem de saída e saldo. Entendeu? Então, muito importante, muito importante, muito importante. Ele só tem 2. Outra coisa, gente, pelo amor de Dadá. Se eu sempre vou tratar de débitos e créditos, só pode ser números pares. Porque sempre, lembra, partida dobrada é no mínimo 2. Então, você vai ser 2, 4, 6 ou 8, tá? Ele tem mínimo 2, no máximo 8. Então, essa banca que nos assombra, essa banca que não possui Jesus no coração, ela gosta de falar o quê? Tal. É só isso? Só? Não. Não. Ela vai de 2 a 8. Então, se ela falar, um balancete de verificação pode ter 8 colunas? Sim. Agora, se colocar o balancete de verificação, terá 8. Não. Tá errado. Entendemos? Ela vai de 2 a 8. E sempre números pares. Beleza? Beleza. Quando eu trato de balancete de verificação, normalmente são feitos 2 no ano, tá? São feitos 2. Vou colocar assim, só são feitos 2. Só são feitos 2. Por quê? Sempre vai ter o balancete inicial e o balancete final. Daqui a pouco eu vou mostrar uma sequência para vocês e vocês vão ver a diferença. Esse balancete, eu vou até colocar em vermelho purpurina, que você nunca erre, ele é extraído
do livro Razão. Ele é extraído do livro Razão. Qual é o livro Razão? É aquele livro que lembra o Tesão, gente, que é os Razonetes, tá? Ele é o livro do Tesão, o livro dos Razonetes. E o que é muito importante você lembrar isso, é porque é esse livro específico, o livro Razão, que apresenta os... O livro Razão é o que apresenta os saldos da contabilidade. Lembra? Nós possuímos dois livros, livro diário e livro Razão. O livro diário é aquele livro, os dois são obrigatórios, os dois são legais, os dois são, tá tudo lindo e bonito. A diferença é que o diário, pensa você, pequenina menininha, quando era criança tinha um diário, ou você mesmo menininho que tinha um diário. Pensa, o que é diário? Quer dizer, dia. Então, o livro diário, ele vai guardar as informações diárias que aconteceram naquela empresa. Então, pensa, um livro diário, o que acontece por dia numa empresa? Minha amiga, ela compra, ela vende, é roubada, é destruída, um monte de coisa, lá. Então, esse livro vai registrar isso. Já o livro Razão, gente, o livro Razão, ele vai trazer contas individuais, tá? Ele vai trazer contas individuais. Professor, como assim? O livro diário, eu só consigo ver o que aconteceu por dia. Então, imagina, num livro, pensa um livro mesmo. Gente, o nome deles é chamado de livro, porque na lei, quando a lei é de 6.476, em 76 eram livros contábeis. Hoje não, ainda chama-se de livros contábeis, mas hoje são sistemas contábeis, tá? Mas que no término do exercício deve imprimir as páginas bonitinhas, que vai virar um livro que tem que ser registrado à junta comercial. Entendemos? Entendemos. Então, o livro diário, imagina, eu vou hoje abrir aqui o dia 1º. Então, esse livro só vai me mostrar o que aconteceu o dia 1º. Mas nesse livro vai ter o quê? Todas as contas que coisaram no dia. Todas as contas possíveis e imagináveis. Mas aí, se eu quiser saber quanto tem no meu caixa, eu vou no diário? Não. Aí eu vou no outro livro, que é chamado livro Razão. Aí eu vou, conta caixa. Ela vai mostrar o que aconteceu, mas só vai ter essa conta. Belezinha? Então, o que acontece? O diário, o livro diário, ele tem a informação do dia. Mas nesse livro vai estar todas as informações possíveis e imagináveis. Tu não vai entender porra nenhuma. Agora, quando você vai no livro Razão, então assim, eu quero saber o que aconteceu nessa conta tal dia. Mas ele só vai mostrar o que aconteceu com ele. Então, basicamente, o livro Razão, a gente brinca, né, que é um livro que é uma página para cada conta. Entendeu? Então, se eu quero saber a movimentação de uma conta, eu vou atrás do livro Razão. Agora, se eu quero saber o pipoco que deu, eu vou atrás do diário. Então, e outra coisa, no livro diário, eu não acompanho saldos, eu só acompanho os movimentos. Ó, nesse dia aconteceu isso. Já no Razão, não. O Razão vai me apresentar a movimentação e os seus respectivos saldos. Então, eu sabendo disso, se o balanceio de verificação é feito com base nos saldos das contas, então eu vou atrás de quem? Simples. A conta que apresenta os saldos são as contas do livro Razão. Então, por isso que ele é extraído do livro Razão. Belezinha? Só o top das galáxias? Beleza. Então, vem aqui comigo no coisa do negócio. Joga lá. Só para te lembrar, Carniça, que esse é o curso que tu tá fazendo. Contabilidade para a Polícia Federal. Então, vamos lá. Olha lá, vamos ver como é que tá escrito nas coisas bonitinhas. Presta atenção. O balanceio de verificação é um demonstrativo contábil auxiliar, muito importante, que reúne todas as contas e movimentos da empresa e seus respectivos saldos. Saldo de débitos, devedores, saldo de créditos, credores. Através do balancete de verificação, é possível chegar a vários resultados importantes para a contabilidade, num dado período de tempo, bem como elaborar os demonstrativos contábeis importantes, como a DRE e o balanço patrimonial. Vem aqui comigo. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Lembra que eu coloquei, geralmente eles são feitos em 2 etapas? Olha o que acontece. Quando se trata do balancete de verificação, gente, por ele não ser legal, você a qualquer momento pode tirar. Você pode tirar a qualquer momento, a qualquer situação, a qualquer hora do dia ou da noite, né? Geralmente as empresas tiram mensalmente, semanalmente, porque é um relatório de controle, um relatório auxiliar, beleza? Então, não é obrigatório, pelo amor de Deus, põe isso na tua cabeça.
ele não é obrigatório. Nesse movimento, olha o que vai acontecer. Ele vai acontecer uma sequência assim. Viu aqui que está falando que ele é importante para a elaboração dos meios demonstrativos? Então, olha a sequência lógica que acontece. Então, primeiramente vai acontecer o seguinte, ó. Livro diário. Todas as informações, todo lançamento, débito, crédito, lá, vai acontecer aqui no livro diário. Depois que eu elaboro o livro diário, né, eu vou pegar e extrair a informação dele e vou fazer o quê? Com a informação do livro diário, eu vou pegar o meu livro razão, que é o meu livro importante, que esse livro que ele vai me trazer os saldos. Ah, belezinha, entendi. Então, os saldos estão no meu livro razão. Aí depois, com a informação dos meus saldos, eu faço o que, galera? Eu faço o meu primeiro balancete de verificação. Então, olha que interessante. Ele geralmente, você vai sempre trabalhar com 2, mas não significa que você só vai fazer 2. Você vai fazer um resto da vida, eu vou fazer. Mas no final do ano, no término do exercício, você faz o quê? O primeiro balancete de verificação. E quem vai estar nesse primeiro balancete de verificação? Preste atenção. Nesse cara vão estar todas as contas. Quem são todas as contas? Simples. Todas as contas patrimoniais e todas as contas de resultado. Ah, beleza, todas as contas. Aí depois que eu fiz o primeiro cara, eu vou fazer o quê? Olha lá. Eu vou fazer o ARI. ARI, que significa apuração, tá? ARI significa apuração do resultado do exercício. Gente, toda vez que você ouvir a palavra apurar significa processar os saldos. Um exemplo, faz uma apuração da conta banco. O que eu vou apurar? Ver todos os saldos de entradas menos os saldos de saídas. Aí eu vou ter um final. A apuração, então quando você vê essa palavrinha apuração, significa colocar para brigar todas as contas de resultado. O que é a apuração do exercício, professor? Ele vai para brigar contas de receita versus contas de despesa. E o que vai acontecer nessa briga? Depende. Se você teve mais receita, você é o campeão. Você teve lucro, papai e mamãe está feliz. Agora, se teve mais despesa, você se lascou. Você vai ter prejuízo, entendeu? Depois que eu apuro o resultado, muito importante. Depois que eu apuro o resultado, acontece uma coisinha só com as contas de resultado. Se você perceber, olha o nome, apuração do resultado do exercício. Então, se eu estou apurando resultado, só estão envolvidas as contas de resultado. Quais são as contas de resultado? Receita e despesa. Depois que eu apuro o resultado, acontece o quê? Zeram todas as contas. Ou seja, essas contas de resultado, que é uma especificidade da conta, é uma frescurinha da conta, é o quê? Que todo ano, todo final das exercícios devem ser encerradas. Então, a partir do momento que eu zero as contas delas, aí eu faço o quê? O segundo balancete de verificação. Agora, o segundo balancete de verificação, só vão constar as contas patrimoniais. Eles só vão constar as contas patrimoniais. Aí depois que eu fizer, gente, aí chega a cereja do bolo, que eu mostrei lá. Aí, quando essa informação estiver apurada, só o TOD, só hoje, aí que eu vou fazer o que? As demonstrações contábeis, né? Com a informação retirada dos balancetes, agora eu vou fazer minhas demonstrações contábeis. Gente, esse daqui é o ciclo da vida contábil de uma empresa, tá? Nasce com registros, vou escrever aqui registro para você, registros, né? Nasce com registros no livro diário. Aí pega tais registros, apura os saldos, livro razão. Aí eu faço meu primeiro balancete de verificação. O primeiro balancete de verificação vão estar todas as contas, que são contas patrimoniais e contas de resultado. Depois que eu fiz o primeiro, aí eu vou fazer o ARI, que é a apuração do resultado do exercício. Apuração do resultado do exercício. E o que é apurar o resultado?
põe para brigar as contas de receita e despesa. Põe para brigar todas as contas de receita e despesa. Mas interessante, quando essas contas brigarem, eu vou chegar no meu resultado. Mas o que acontece aqui? Todas as contas de resultado vão ser zeradas. Quando elas são zeradas, eu transfiro, né? Eu nasce um novo balancete de verificação. E esse novo balancete de verificação só vão ter contas patrimoniais. E esse resultado aqui, gente, ele sai sai lá do resultado e vira uma conta patrimonial. Ele é transferido, né, como lucro ou prejuízo para a empresa. Ele é transferido como lucro ou prejuízo. Agora, quando ele transfere para cá, todas as contas aqui são zeradas, todas essas contas são zeradas e vem para o novo balancete só contas patrimoniais, só vem contas patrimoniais. Agora, com o segundo balancete fechado, que é chamado ou balancete final ou balancete de encerramento, ele fechadinho, eu vou usar os saldos e vou elaborar minhas demonstrações financeiras. Então, olha lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexta situação. Esse daqui é o ciclo da vida, lá do Rei Leão, lembra? É o ciclo sem fim. É bonita aquela música pra caralho, né? Olha, então basicamente a contabilidade é isso. A contabilidade é isso. Professor, agora eu vou te fazer uma pergunta que coisou meu negócio aqui. Qual a diferença da porra desse segundo balancete para um balanço patrimonial? Ah, pensei que você nunca fosse me perguntar. Vem aqui comigo. Lá quando nós falamos um pouco das contas, né? Estudamos um pouquinho das contas, nós aprendemos que tem uma continha que ela é linda de Jesus, que ela vem para coisar o negócio. É uma conta que ela nasceu para corrigir problemas que a contabilidade pode trazer, né? Todos os problemas advindo lá do princípio da prudência. Professor, o senhor ainda não falou dos princípios, mas você já citei ele aqui sim. Que o que é ser prudente? O que é ser prudente? Se preparar para o pior e esperar o melhor. O princípio da prudência, ele trata o seguinte, né, que todas as contas de receita e ativo sejam reconhecidas pelos menores valores e todas as contas de despesa e passivo sejam reconhecidas pelos seus maiores valores. Com base nesse movimento, nós conhecemos uma continha chamada de contas retificadoras. Nós conhecemos as contas retificadoras. E o que são as contas retificadoras? As contas retificadoras são todas as contas retificadoras são todas as contas que elas têm o saldo o contrário do grupo que ela pertence. Eita porra, professor, como assim? São as continhas que vêm para retificar. Retificar significa corrigir. Então preste atenção. Se tem uma conta do ativo que a natureza é devedora, aumenta com débito. Como é que eu diminuo esse cara? Com crédito. Então uma conta retificadora do ativo vai diminuir com crédito. Entendeu? É uma conta credora, mas está no ativo. Importante. Professor, me dá um exemplo, pelo amor de Deus. Depreciação. Pensa, nós vamos ter até uma aula só sobre isso, depreciação, amortização e exaustão. Depreciar significa diminuir o valor de um ativo imobilizado por uso, tempo ou obsolescência. Pensa uma coisa, quando você compra um veículo, ele fica o mesmo valor o resto da vida? Ele fica o mesmo valor o resto da vida? Não, né? E isso, ele deve perder o seu valor. E contabilmente eu tenho que reconhecer essas perdas. Contabilmente eu preciso reconhecer essas perdas, porque o ativo deve ser reconhecido pelo valor certo. O valor que ele vai ser vendido. Belezinha? Professor, outra conta, eu dei esse exemplo já para vocês, quando eu falei das perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Que é uma continha que retifica a conta clientes. O que essa continha faz? Eu tenho 1 milhão para receber de vendas a prazo. 1 milhão para receber de vendas a prazo. Mas historicamente, eu entro no meu sistema e tiro um relatório. De todas as vendas que eu faço há 3 anos, 10% é você, caloteiro, não me paga. Então contabilmente, pelo princípio da prudência, se eu já tenho um histórico de não recebimento de 10%, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reconhecer uma conta retificadora lá no meu cliente, que é chamada de perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa. Aí com essa continha, certo? Eu vou diminuir o valor dos meus clientes. Então esse é o grande mistério.
Quando eu falo que no balancete de verificação vão estar todas as contas de um lado débito e de outro crédito, elas não vão estar nos grupos que elas pertencem. Elas só devem obedecer à regra. Todas as contas de débito de um lado e todas as contas de débito do outro. Preste atenção. Então, uma coluna vão estar assim, ó, todas as contas de débito, natureza devedora, e do outro lado, todas as contas de natureza credora, contas de crédito. Então, de cara eu sei quem é débito. Esse já está só o TOD, todas as contas de ativo e todas as contas de despesa. E quem é crédito? Isso já está no meu sangue. Todas as contas de passivo e todas as contas de receita. Mas aí tem as continhas coisadas, que são as contas retificadoras. E como é que é? A conta retificadora, ela deve possuir o saldo contrário ao grupo que ela pertence. As contas retificadoras devem possuir o saldo contrário ao grupo que ela pertence. Então, preste atenção. Uma conta retificadora de ativo é débito. Ela vai ter qual natureza? Crédito. É desgraça. Então, vai estar aqui, ó, contas retificadora do ativo. Automaticamente, se passivo é crédito, a conta retificadora é a débito. Então é desgraça. Então aqui vão estar todas as retificadoras de passivo. E dentro do passivo, você tem que lembrar, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo aqui passivo, lembra que o passivo é dividido em passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido. Então, olha que coisa interessante. Então, geralmente, o balancete de verificação, ele sempre vai ser maior, o valor vai ser maior do que os seus demonstrativos. O valor apresentado no balancete de verificação vai ser maior que o valor apresentado no balanço patrimonial. Por quê? Essas contas aqui, né, elas são invertidas, ó. A retificadora de ativo fica dentro de ativo e a retificadora de passivo fica dentro de passivo. E ela serve para quê? Retificar o lançamento, ou seja, corrigir o lançamento, certo? E ela corrige diminuindo. Como aqui ela não está diminuindo, ela vai estar cada qual do seu lado, aqui todas a débitos e aqui todas a crédito, vai acontecer o quê? O resultado vai ser diferente. Entendeu? Então, por isso que no meu segundo balancete de verificação, ele vai ter um valor mais alto do que o meu balanço patrimonial. Belezinha? Joga aqui de novo, querido coleguinha. Por isso que eu falei para vocês, ó, que num dado período de tempo, bem como elaborar os demonstrativos contábeis, como o balanço e a DRE, com base nesse demonstrativo auxiliar que nós coisamos o negócio. Belezinha? Entendemos? Então, segue, bola para frente. Ou seja, para elaborar um balancete, cada conta será transferida do razonete. Quando eu falo razonete, eu estou falando de quem? Razonete, eu estou falando lá das coisas do meu livro Razão. Para ele com seu respectivo saldo. Assim, a conta do razonete para apontar saldo final devedor, já sei, devedor esquerdo, ou saldo credor lado direito. Esse saldo será transportado para suas respectivas colunas, ou seja, todo saldo que é débito deve ir para a coluna A, débito. E todo saldo que é crédito deve ir para as colunas, para a coluna A, crédito. O balancete de verificação, gente, ele tem elementos mínimos, né? Porque se você pensar, ele é um demonstrativo também. Ele só não é um demonstrativo obrigatório, não é um demonstrativo legal. Mas ele deve ter o quê? A identificação da entidade, né, o nome da empresa, que é aquele cara, a data que ele se refere, porque já que é um demonstrativo auxiliar, um demonstrativo que é para eu trazer informação, eu tenho que saber essa informação vai de quando a quando. A abrangência, né, até onde ele vai. Identificação da conta. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber do que você está falando se não tiver escrito, conta é tal, conta é tal. E todos os saldos devedores e credores e, por fim, a soma de tal saldo. Como assim, professor? Pensa, vai ter uma puta coluna, todas as coisas aqui do negócio, mas aqui no final tem aquela mágica que é da contabilidade, né? O saldo daqui deve ser igual ao saldo daqui. Então, por isso, ele vai somar. Vai sair somando todas essas contas e, no final, ela vai apresentar os seus
saldos. Belezinha? Isso daqui é muito importante, muito importante, muito importante. O balancete, ele tem, falei para vocês, no mínimo 2 e no máximo 8 colunas. Professor, e qual é a diferença desse cabaré aqui? Qual é a diferença desse negócio, desse coisa aí? Simples. Quanto mais colunas, mais informações eles vão ser apresentados. Belezinha? Então, olha, 2 colunas, saldo devedor e saldo credor. Pronto. 4 colunas, saldo inicial, movimentos são débito e crédito, e saldo final. 6 colunas, saldo inicial, devedor e credor, todos os movimentos, devedor e credor, e mais o saldo final, devedor e credor. Olha o carai, quanto maior, mais informações possui. E por fim, de 8, saldo inicial, débito e crédito. Movimento, débito e crédito. Saldo, débito e crédito. E extrato final, débito e crédito. Muita coisa. Mas eu preciso que você leve dessa informação que ele tem no mínimo duas colunas e no máximo 8 colunas. E quanto mais colunas, maiores as informações. Gente, só para mostrar para vocês, eu acho isso muito importante, como a nossa banca vem cobrando da gente. Então a gente vai resolver aqui 2, 3, 4 questões, 40, 10 questões, só para a gente ficar esperto. Só para a gente ficar esperto e fixar o nosso conhecimento. Isso eu recomendo para você. Assista a aula, assista a aula, assista a aula. Terminou? Respira, monta o caderno, aí vai resolver questão. Vai resolver questão, porque só assim a gente fixa o assunto. Joga lá, meu querido Zé. Olha lá. O balancete de verificação, embora possa identificar erros decorrentes da incorreta aplicação do método das partidas dobradas, é ineficaz para a correção dos erros constituídos por lançamentos invertidos e duplicados. Joga aqui. Joga comigo. Olha o que a questão traz. O balancete de verificação, embora possa identificar erros decorrentes da incorreto método das partidas dobradas, ponto. Um balancete de verificação, eu consigo verificar que o método das partidas dobradas foi aplicado erroneamente? Sim. Porque um saldo não vai bater com o outro. Se um saldo não bate com o outro, a porra das partidas dobradas não foi obedecida. Então, belezinha. Eu consigo encontrar no balancete de verificação que houve o erro de aplicação. Mas na sequência ele fala o quê? Porém, ele é ineficaz para a correção de erros constituídos por lançamento invertido ou duplicados. Então, quer dizer que o balancete de verificação eu não consigo saber se tiver errado. Foi erro de lançamento invertido ou duplicado. Volta a questão. Então, o que vocês acham? A questão está certa ou está errada? A questão está perfeita. Ele só serve para eu ver se deu errado o método das partidas dobradas. Beleza. Mas ele é ineficaz, quer dizer, ele não presta para corrigir erros constituídos por lançamento invertidos ou duplicados. Perfeitamente, gente. Isso daí tem que estar no sangue. O balancete de verificação não corrige porra nenhuma. O balancete de verificação, ele não serve para achar erro. Não. Belezinha? Bola pra frente. Olha lá. Eita porra. Quando a soma dos saldos credores foi igual à soma dos saldos devedores, no balancete de verificação, não haverá nenhum erro de lançamento contábil do período. Olha para mim, tá aqui, Zé. Olha o que essa banca abençoada pelo demônio trouxe para você. Se o saldo dos débitos bater com o saldo dos créditos no balancete de verificação, essa informação significa que não há erro de lançamento no período. E aí? O que tu acha, miserável? Meus meninos, vou bater na testa de vocês se vocês errar uma questão dessa. Nunca, jamais, na história do universo, esse caralho aqui serve para achar erro. Não, ele só serve para ver se a partidas dobradas foram obedecidas. Professor, tu é lesa? Então não serve para porra nenhuma, basicamente, né? Ele vai trazer algumas informações de cunho empresarial, né? Mas ele tem essas pequenas falhas, tá? Então volta lá. Então olha lá. Quando a soma de saldo credor, não, quando só um minutinho. Quando os débitos forem iguais aos créditos,
Significa que não haverá nenhum erro de lançamento do período? Errado. Eu não consigo saber se houve erro. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Se o lançamento foi invertido e tiver débito e crédito no mesmo valor, a questão está certo. Se o lançamento for feito 2, 3, 4, 5 vezes e se tiver respeitado débito e crédito, tá certo. Tá? Então eu não consigo achar erro. Próxima. Olha lá. No balanceio de verificação, é possível identificar os lançamentos que devem ser objeto de estorno. Para. Para começar, professor Tuelésio, que diabo é estorno? Vocês já viram o que é estorno. Estorno, né, é uma anulação total de um lançamento que foi feito de maneira errônea. Agora, calma aí. Eu consigo identificar que um lançamento foi feito errado com balanceio de verificação? Pelo amor de Deus, não faz mais isso comigo não, mano miserável. Eu não consigo, é impossível. Ele não serve para isso. Então, eu consigo identificar? Claro que eu não consigo. Ele não serve para isso. Olha lá. Em um balanceio de verificação, é possível verificar a igualdade entre o total de débitos e créditos. Perfeitamente. O que garante a correção dos procedimentos adotados, contábeis adotados. Vem cá, Zé. Não matei um gole d'água. Eu verificando que os débitos e os créditos estão certos, significa que a caralha do lançamento está certo? E aí? Significa... Não, gente, está errado. Vocês entenderam? Eu trouxe essas questões de propósito, né? E eu peguei aleatoriamente, só saí pegando e jogando, para mostrar que ela cai na tua prova. Ele tá no teu edital. Faz o seguinte, é importante a gente fazer isso, né? Que nem a galera tá fazendo, eles chamam de edital verticalizado, não é isso? Você vai pegar o quê? Pega o teu edital, transforma... O que é verticalizar? Pega ele, coloca um embaixo de outro, todos os tópicos. Aí todas as aulas que nós estudarmos, você vai riscando os tópicos para você ver que nós vamos preencher a porra toda. Então, tem lá um tópico específico, balancete de verificação. Então lá vai, balancete de verificação. É possível identificar, né, os saldos está igual a débito e crédito. Garante que o procedimento, eu consigo corrigir se tiver, de acordo com essa informação, eu consigo saber que está errado. E se errado, eu consigo corrigir? Não, jamais. Porra nenhuma, volta lá, Zé. Então a questão está erradíssima. Presta atenção. Vou repetir. Olha lá. O balancete de verificação será elaborado em até 8 colunas, na qual são apresentados saldos iniciais, movimentos, saldo do período e os saldos finais. Bota aqui, Zé, comigo. Peço uma atenção muito especial com essa banca top dos universos, com algumas palavrinhas mágicas, né? Peço uma atenção especial com algumas palavrinhas mágicas, né? Por quê? Isso aí já é macete de concurso, gente. Quando se trata da CESP, se ele colocar exceto, nunca, jamais, cuidado, né? Basicamente, nada na vida é fixo. Tudo pode, como diz uns brothers meus, varia muito, né? Então, quando ele traz a informação, cuidado, né? Bota lá na questão. Já aqui, por incrível que pareça, é o contrário do que eu queria falar para vocês. Ele trouxe o quê? Em até quer dizer que pode ser de um número até 8, na qual são apresentados saldos sinais, movimentos, saldos períodos, saldos finais. Ou seja, quanto maior o número de colunas, mais informação vai trazer para a gente. Então essa questão está, escreve aí, perfeitualmente. Perfeitualmente, belezinha? Olha lá. O balanceio de verificação deve ser obrigatoriamente, ponto. Ponto. Olha aqui, Zé. Pequenino monstrinho do meu coração. Jovem aprendiz. Primeira coisa que nós falamos no balanceio de verificação é que ele não é legal. E por não ser legal, ele não automaticamente não é obrigatório. Então a questão não vai trazer coisa... Cara, é questão que vai cair na tua prova, porque tá no edital. E você nunca mais vai errar, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, volta lá. Balancete e verificação. Primeiro esquema de prova, gente. Isso aqui se chama princípio da não fadiga, olha. Acerca da... O cara vai fazer... Não lê essa porra, não. Nem lê. Porque se tu ler isso, você vai só gastar teu cérebro. Então, o comando tá aqui, ó.
O balancete de verificação deve ser obrigatoriamente, ponto. Nem vou discutir. O balancete é obrigatório? Não, se não é obrigatório, foda-se. Então a questão está errada. Olha lá outra. A apresentação de determinado balancete de verificação com valores diferentes para o total de débitos e créditos constitui evidência de inversão entre conta credora e devedora? Vou nem ler mais o resto. Se a caralha do balancete deu errado, uns saldos, um lado não bateu com o outro, eu consigo afirmar que houve inversão de lançamentos? Gente, eu não consigo afirmar nada. A única afirmação que eu tenho é que o miserável do estagiário errou, aquela desgraça. Aí nós vamos ter que ir atrás do erro. Cuidado! O balancete de verificação, ele só serve para ver se um lado está igual ao outro. Se um lado está igual ao outro, eu descobri que o método das partidas dobradas foram obedecido. Só. Mais nada. Belezinha? Volta lá, Zé. Então a questão está absolutamente errada. Oh, beleza. Entendemos, meu querido? Conseguimos fixar isso? Então, quando trata de balancete de verificação, você vai criar 5 tópicos básicos que tem que estar no teu sangue. Primeiro, balancete de verificação não é legal. Aí, automaticamente, do não legal, tu já puxa, que ele não é obrigatório, não é porra nenhuma, porque ele não é legal. O balancete de verificação, ele só vai trazer o quê? Todas as contas. Todas as contas, todas do ativo, do passivo, conta de receita, conta de despesa. E vai trazer o que? O saldo. O saldo devedor de um lado, o saldo credor do outro. Ele só serve para quê? Para ver se o método das partidas dobradas está sendo obedecido. Outra, com ele eu não acho erro, eu não acho porra nenhuma, eu não acho nada. E depois também eu não acho nada. Entendeu? Balancete de verificação só serve para constar os saldos. Ponto. E o último, e até mais importante, ele é extraído de onde? Ele é extraído do livro Razão, porque o balancete apresenta os saldos, e no livro diário não tem saldo, então ele é extraído do livro Razão. Belezinha? Sol bacana? Então a gente encerra por aqui. Aquele abraço.